Tô tendo vários erros de gravação bom pra caramba. Mas você vai soltar os erros? Vamos lá, depois eu vou cortar isso aí tudo. Vai me dar trabalho pra caramba. Ninguém vai falando essa Quer que eu fique na ponta do pé? Eu posso ficar. Não, quer. Eu posso, não tá pegando minhas pernas. Eu vou botar tudo isso nos erros de gravação. Então, Tá pegando minhas pernas? Se não tiver, eu fico na ponta do pé. Direct complicou, cara. Fala pessoal, quem curtiu aí o Febrabantec 2023 deve estar acabados assim como eu agora. Mas vim aqui para avisar vocês que esse conteúdo que a gente está trazendo agora é um especial com os principais highlights da parte de Open Finance do que aconteceu no evento. Conversei com bastante gente, falei com diversos pontos de vista, provedores de serviço, pessoas de bancos e de outras instituições. E agora eu trouxe um compilado para o pessoal descrever para vocês o que eles acharam do evento, as principais tendências. Confiram aí. Terceiro dia de Febrabantec. Como é que tá sendo o evento aí? Você já teve no ano passado? Como é que tá sendo o evento esse ano? Evento show. Como sempre aqui na Febrabantec, muita gente, muita conexão. Os painéis muito legais, os stands nem se fala, cada ano melhorando os stands, né? Cada vez maiores, cada vez com mais inovação, os stands interativos inclusive, coisa que a gente viu, vai vendo de evolução, né? Antes os stands eles só traziam algumas tendências, alguns pontos, e essa questão da interação, e a gente já vê os stands com muito mais interação. E eu acho que uma coisa muito interessante que acontece aqui no Febrabantec, como é muito grande e é o mercado inteiro, é a questão da conexão. Você faz um network muito legal, começa a resolver problemas, inclusive fazer novos contatos, conhecer novas pessoas. Acho que esse é um dos diferenciais aqui também. Está sendo muito legal o Francis Tech, a gente entende um monte de tendência do mercado, acho que é muito importante de olhar por esse ângulo também. Recebe muita gente e isso indica o caminho que a gente vai seguir para o futuro. Cara, o evento surpreendeu, comparado ali ano passado, também foi muito bom. Tivemos outros temas aí, além do Open, né, tokenização e inteligência artificial, generativa e etc. Tá sendo ótimo, Gabriel. Acho que assim como o ano passado, está superando as expectativas aí. Está gerando bastante negócio, bastante visibilidade. Evento muito bom. Para a gente é o melhor evento do ano, com certeza, né? Solução para o segmento bancário. Bastante cliente, bastante amigos, bastante parceiros aqui. Então, eu estou gostando muito. Melhor de tudo, eu acho que é rever todo mundo. Então, assim, é um evento bacana. A gente consegue ver todo o mercado de pagamentos, de Open Finance, de CBDC, que estão falando bastante de real digital nesse evento. Bastante oferta de serviços, né, para o sistema financeiro. A gente já teve contato com alguns fornecedores com propostas bem interessantes, mais inovadoras do que na última edição que a gente teve. Acho que a gente precisa ainda falar mais de cliente. A gente está falando muito aqui ainda, né, de serviço entre a gente, e a gente precisa trazer mais o cliente para essa visão aqui. A gente vê que tem muitas empresas aqui com stands oferecendo muitos serviços de inovação, saindo um pouquinho do seu core para poder atender ali a necessidade das empresas. Tem bastante conteúdo também. Estou levando bastante flyerzinho para casa para estudar e depois ver o que pode ajudar no nosso dia a dia. Cara, o evento esse ano está muito bom, bem legal mesmo. A gente tem tido excelentes visitas aqui, conversado com bastante gente que a gente conheceu no outro Febraban. E em termos de conteúdo, as trilhas são fantásticas, a gente aprendeu muito aqui também. Inclusive, estamos até tratando alguns conteúdos para usar internamente lá na Câmara, a gente entender como que a gente pode se posicionar melhor com isso. Mas está fantástico. Obrigada, Gabriel. Eu sou a Natália, eu sou responsável aqui pela estratégia de Open Finance na Sensidia. Eu participei do evento ano passado e eu vi que esse ano a gente tem uma quantidade de empresas muito maior, de prestadores de serviço, de novidade de ofertas e muito assunto rolando ao redor do real digital. O que a gente vê além do Open Finance, como que as empresas vão de fato ganhar dinheiro com isso. A gente tem visto bastante coisa de AI, né? Sim. É uma tendência forte ver esse ano. Eu dei uma volta aqui, dei uma olhada em algumas soluções, tem coisas bem interessantes, né? Tem AI desde soluções para a gente que é cliente final de diversos produtos, né? Mas também tem AI para tecnologia, para analisar dados de infraestrutura, então tem bastante coisa de AI bem interessante. A gente vê dois eventos, né? O ano passado voltando pós-pandemia, mas esse ano o evento está gigante. Eu acho que a magnitude do evento chama a atenção de qualquer pessoa que está vendo.
existe uma questão que eu acho que todo mundo está falando, que são as novas tecnologias realmente aplicadas. Então a gente vê desde demonstração de inteligência artificial, real digital, o próprio Open Finance. Mas o que ainda me surpreende é que a gente ainda fala nessas feiras de coisas mais cruciais, mais básicas do mercado financeiro. Então a gente ainda está falando do Credit as a Service, a gente ainda está falando da bancarização, a gente ainda está falando de BaaS. Então existe o hype e existem as tecnologias emergentes chegando, mas ao mesmo tempo é interessante ver que aquilo que é básico, ou que a gente ainda considera como base de tecnologia, ele ainda é vigente, ele ainda é um assunto a ser discutido, porque isso não morre, né? Eu acho que esse é o grande desafio do nosso mercado, né? Cada vez mais a gente vai tendo layers novos e ele só cresce, ele nunca diminui. Não é uma coisa assim, eu tenho uma coisa nova que substitui, não, ele só vai um atrás do outro. Você também teve ano passado participando da FebraBanTech. Você consegue ver alguma diferença, alguma tendência aí do último ano para cá? Acha que alguma coisa mudou aí, alguma coisa te chamou a atenção? Tá, do conteúdo principalmente, o que a gente pode colocar, assim, ó, antes do conteúdo, tamanho. Então a gente tá com muito mais expositores. O pessoal veio, então assim, deve ter o dobro da galera que estava o ano passado. Então o público, a audiência e tudo mais, então o interesse do pessoal alto, conteúdo. Nos temas, falei um pouco que entra Real Digital na pauta, não estava isso aí. Bastante ainda pessoas falando de Open Finance, conteúdo legal, importante, mas ainda não tão profundo. Tá na hora da gente começar a ver mais cases, o que está acontecendo. Então, assim... Acho que o pessoal está escondendo o jogo? Ou escondendo o jogo, ou mesmo o conteúdo do ano passado. Então, a gente não... aquela lição, a gente está repetindo a lição de casa. Então, assim, tá morno. A gente precisa fazer ou ferver o negócio e colocar na rua. O que eu não vi de conteúdo e acho importante, toda a agenda que tem de pagamentos agora começando também, de o Pix, toda a evolução e tudo mais. Vai ser também um ano mega corrido que a gente tem pela frente, e daí vi pouco dessas discussões. Assim. Quando a gente olha o ano passado, a gente via muito mais funções de instrumentalização do Open Finance e não Open Finance em si. Então a gente viu muito trabalhar em cima de Pix, trabalhar em cima de regulatório, e isso só instrumentalizou o ecossistema. Mas esse ano a gente começou aonde a gente mesmo queria chegar, que é empoderamento do cliente. Então, quando você fala de principalidade bancária, usabilidade, quais vantagens e benefícios o cliente pode tirar, e eu vi muitas soluções já nesse segmento aqui esse ano, e eu acho que é a grande diferença do ano passado. No passado a gente estava instrumentalizando, entendendo o regulatório. Esse ano está embrionário, mas já começou a empoderar o cliente, demonstrar benefício para o cliente, e isso é legal porque mostra que a gente está evoluindo. Um ponto que está na boca de todo mundo, falando do Open especificamente, como é que a gente tangibiliza, como é que a gente gera casos de uso, como é que a gente renova o consentimento dos bancos, das fintechs, das cooperativas. Então, surpreendeu bem positivamente, assim, acho que está bem sinérgico o que a gente está escutando. Eu acho que a principal diferença do mercado em si é que o pessoal agora finalmente acordou para o Open Finance estratégico, né? E onde que a gente consegue ajudar mais esses bancos, instituições financeiras gerais. Então, ano passado era muito regulatório, ano passado todo mundo fazia Open Finance, era a palavra do ano. E agora está a parte estratégica que a gente sempre vem já ajudando algumas instituições. Finalmente o pessoal acordou e falou, putz, como que eu tenho o retorno daquele investimento que eu fiz no regulatório, como que eu realmente consigo ter uma estratégia de ataque, né? Eu acho que ano passado ele era mais focado em Open Finance, hoje ele tem diminuído um pouco a quantidade de pautas de Open Finance. Ainda vejo alguns provedores de soluções de Open Finance aqui também, fazendo um pouco entrando nessa linha, né, de soluções de Open Finance. Mas eu acho que agora a gente está olhando um pouco mais para resultados, né? Tá todo mundo querendo saber o que foi feito de um ano para cá, depois que coletaram os dados, o que vocês estão fazendo, o que os bancos estão fazendo, o que os players como a Clave estão fazendo de solução para casos de uso, né? Então acho que essa é a grande pergunta que todo mundo quer responder. Do Open Finance em si, o ano passado foi o hype mesmo, porque a gente tinha acabado de lançar. Esse ano tem bastante coisa de Open Finance, bastante painel, bastante palestra de Open Finance, bastante gente da comunidade Open Finance aqui.
Mas eu vejo uma tendência grande também para dois temas importantes, que um é com segurança na questão do uso da inteligência artificial, tanto para segurança como para dados. E o outro tema que está em solta aqui no FebraBanTech nesse ano, não tem como ser outro, é CBDC, real digital, toda essa parte da economia de tokenização. Deu para ver que ano passado todo mundo falava Open Bank, né? Open Bank. Você até fez uma figurinha muito engraçada sobre isso. Open Bank para cá, para lá. Muita empresa que, cara, eu nem vi hoje isso, mais. Exato, né? Que nem tá mais. O que eu achei legal de lá para cá, para esse ano, cara, são como estão se consolidando os cases, né? Cases reais, cara. No ano passado a gente falava muito além do regulatório, no nosso stand. A gente queria regular, queria que usassem recepção, queria que fizessem limitação de pagamento. Só que agora está começando a se tornar mais tangível, né, as ofertas. O Banco do Brasil está com ofertas bem legais, caminhos bem interessantes. O Banco Pan, a gente mostrou um case com eles sobre isso, de como que o Banco Pan está utilizando os dados do Open Finance, junto com a Clave, inclusive, que é um grande parceiro nosso. E acho que o principal ponto que eu gostaria de destacar é isso, cara. Eu estou muito feliz, né? A gente que vive o Open Finance desde o começo, estou muito feliz de começar a ver cases se consolidando, né? E acho que tá bem longe ainda, tem muita coisa para fazer, mas evoluiu bastante do ano passado para cá. Cara, eu estou vendo que as empresas já estão usando os dados do Open Finance para gerar negócio novo, para gerar resultado, para converter melhor os seus produtos a partir da análise de dados que está sendo feita, né? Sem contar novas ofertas para o cliente final, como o PFM, o BFM. Acho que esse é o futuro, né? O que você vai fazer com esse dado depois que você coletou, tem o dado consentido, pode fazer alguma coisa de fato com isso? Eu acho que uma coisa que eu notei aqui foi muita empresa que é opcional, né? Então, muita instituição financeira que é opcional está querendo saber mais, está querendo saber de dados, iniciação de pagamentos. Isso é interessante, né? Porque até pouco tempo atrás a gente estava no regulatório, e todo mundo era obrigado a entrar no Open Finance. Hoje a gente tem muito banco opcional que está muito interessado no Open, né? Sim, e outra coisa que eu também vi, que as conversas estão mais profundas, é o Open Finance integrado com o Open Insurance, com outros tipos de Open ou verticais, trazendo aquela visão de ecossistema. Ontem a gente teve um painel com o Fábio Rosato, nosso diretor de soluções, o diretor da Cielo e também o CEO da Natura Pay, falando sobre essa integração do mercado da beleza, das consultoras, do banco e a Cielo com a Cielo Lil, a sua maquininha, integrando tudo isso. Então foi bem bacana. O que vocês estão trazendo pela Invest Play esse ano aí? Legal. O que a gente preparou para esse ano é ajudar principalmente nesse ponto do tangibilizar, gerar o caso de uso, o que fazer de estratégia com o Open Finance, parar de falar de regulatório necessariamente, agora entrar a fundo do que a gente gera de ROI no final do dia, como é que a gente leva o Open na ponta para o usuário final. Precisamos democratizar o Open Finance, tá passando da hora já, as outras fases entrando, o Insurance entrando. Então, a gente veio muito forte para, de uma forma muito rápida, simples, assim, habilitar os nossos parceiros a entrar no Open e começar a sentir o retorno do que essa mudança do ecossistema como todos financeiros assim, pode trazer no final do dia. A gente teve o campeonato de pizza aqui na Fintech Arena, onde a gente apresentou a nossa solução de portabilidade de previdência. Legal. Que tem ganhado uma escala muito legal. Então, todo mundo percebe que é um processo que demora dias, tem muita retenção, e agora a gente consegue fazer em poucos cliques. E finalmente a gente conseguindo ver o Open Finance entregando valor para o cliente final, né? Não é só uma promessa de dar dado, de trabalhar esses dados, e sim executar um processo que é todo doloroso e o Open Finance consegue facilitar. Então a parte de portabilidade de previdência, portabilidade de crédito também a gente já está implementando em alguns clientes. Eu acho que essa é a grande novidade que a gente tem esse ano. Cara, a gente está lançando um produto novo chamado Vision. Ele é um produto que ajuda a aplicar filtros na base de usuários do Open Finance, filtros como renda, tipo de consumo, onde você gasta, limites de crédito, para que o nosso cliente possa exportar uma base, jogar no CRM e fazer campanha personalizada. Então, são iniciativas que vão além de crédito, né? Porque o Open Finance olhava muito para crédito, hoje a gente olha muito mais do que crédito. Legal. Propensão de consumo, habilidade de pagamento, serviços agregados que o consumidor pode comprar, aumentar a conversão no seu marketplace, que muito banco tem marketplace.
aumentar o investimento que a pessoa traz, né, de saldo parado em conta em outro banco. Então é muito mais além de crédito esse produto chamado Vision. Cara, TechBan, vou primeiro falar da minha parte, do digital. Então, principalmente Open Finance, é uma solução para as instituições financeiras querem cumprir toda a regulação, e Real Digital. Então, recentemente a gente entrou no piloto do Real Digital, tem um consórcio, então a gente está falando com várias instituições aí para fazerem parte disso, para conseguir aprender. É um tema que vai estar daqui 1 ano e meio, 2, fervendo aí para as instituições. A gente já quer começar a trabalhar agora com elas, mais ou menos igual a gente fez Open Finance, né? 2, 3 anos atrás a gente estava evangelizando aí todo mundo. É interessante teu ponto, porque esses 3 dias aqui a gente está olhando muito no contexto do que vender, do que entender, do que dar de resultado e como é que ajuda os bancos de fato a olharem o resultado final para como usar o dado de Open Finance, né? Então não é vender o conceito de Open Finance, não é vender o produto sempre é o meio para o resultado fim. E eu estou muito no contexto de entender qual que é o resultado, qual que é o output de tudo isso, né? Porque, cara, você já teve exemplos claros, eu também, né? O que você espera quando você de fato compartilha todos os dados e você de fato entra nesse esperado a reciprocidade de você também ganhar algo, né, em troca. A gente está com 3 posicionamentos. A gente fala muito do Open Finance além do custo, então existe muita oportunidade. O mercado ele se concentrou em olhar crédito, como é a melhor oportunidade de crédito, mas tem um leque gigante de coisas para se aproveitar através do Open Finance. E a gente discutiu isso com clientes que são de varejo, são outros segmentos, customização de vitrine, levar uma oferta junto com o produto que o cliente quer comprar, perceber o momento de vida dele, conseguir defender sua base e também atacar mercado. O segundo ponto que a gente traz é o Fintail, onde a gente está realmente, como essa câmera ela nasceu no varejo e tem o mercado financeiro agora, a gente está olhando como fazer o Beyond Bank de fato acontecer. Legal. Né? Levando soluções financeiras para a ponta. E por último, uso de inteligência artificial, de forma geral ali, mas tentando integrar, associar com a modernização financeira que está acontecendo. Eu acho que sem dúvida é o PFM, né? Categorização dos dados. Categorização e o PFM. Acho que a nossa grande aposta é essa, né? A gente até hoje trabalhou forte no regulatório, então a gente tentou e atende com excelência a parte regulatória, mas os bancos estão cada vez mais perguntando como ir além do regulatório. Então a gente trouxe para a Febraban, a gente lançou na Febraban, inclusive, né? Nossa solução de PFM com categorização de dados, tentando aí explorar mais, né, os dados do Open Finance e tal. E vem mais coisas por aí, né? A gente está trabalhando em novas soluções de dados, né, para atender os bancos, né? Que é onde está a riqueza do Open, é no dado ali mesmo que o cliente está compartilhando com ele agora. E a gente também está reforçando o lançamento recente que a gente fez do nosso programa de parcerias, o SPIN, para que a gente possa trazer ainda mais parceiros para a Sensid e a gente trabalhar em conjunto. Para Open Finance, a gente trouxe os agregadores de instituições e os painéis de consentimento, né? E é justo o conceito da principalidade do Open Finance. Então, quando você tem ferramentas que você pode agregar instituições dentro daquela que você tem a melhor experiência, a melhor jornada, quando você dá um painel de consentimento, onde você tem a transparência de saber para quem você deu um consentimento, por quanto tempo, por qual motivo, isso enriquece muito a jornada e a experiência do cliente baseado nessas nossas soluções. Além disso, a Veritran também trouxe o nosso User Experience Lifecycle, que é justamente a hiperpersonalização e a adaptação das jornadas conforme idade e necessidade de cada cliente. Isso cresce e é muito importante para diminuir fricção, para que as instituições financeiras possam trazer gente jovem, gente investidora, gente empreendedora, pessoal que se aposentou, gente de negócios internacionais. Então essa hiperpersonalização, junto com essas ferramentas de Open Finance, potencializa e é o que a gente quer, transformar as instituições financeiras nos bancos que os clientes preferem. O lançamento do Open Keys, que a gente trouxe aqui, então trazer a iniciação de pagamentos somada com uma ação que foi com Amigos do Bem, mas mostrar isso, ele realmente é a personificação do Open Finance. Foi muito engraçado que a gente mostrou aqui, a gente tinha uma pessoa que veio nos visitar e a gente mostrou isso funcionando. E o mais interessante é que ele falou assim, eu nunca vi funcionar. E eu acho que essa é a quebra de paradigma que a gente tem. Eu nunca vi funcionar.
E saber que a Finance Tech trouxe para cá, mostrando que isso funciona, eu acho que essa é realmente a cereja do bolo que faltava. E não só isso, a gente testou o que é o Hyperledger Bezos, a gente fala ainda que é a ser definido pelo Banco Central. Falar que isso é uma antecipação real digital não é exatamente correto, mas é só para mostrar que depois que você pagou, imediatamente o seu recebível, eu registro o seu recebível, eu tenho um token numa blockchain e eu consigo realmente ver aquele recebível registrado e confiável numa blockchain que ninguém pode excluir. Então você ter essa nova maneira de registrar os recebíveis e tokenizar recebíveis, ele já mostra o poder do real digital e foi uma coisa que a gente trouxe. E você viu online, assim, no nosso dashboard, o dashboard fazendo isso, assim, de uma forma... Tava 41 doações, aí tem mais uma doação, 42 doações. Legal. E você vê isso funcionando, é muito legal. E para onde é que você acha que a gente está indo aí no próximo ano, 2? Quais são as suas previsões aí para o mercado? Cara, eu acho que o Open Finance vai se consolidar mais forte, casos de uso, né? A gente viu alguns bancos comentando sobre o grande problema da renovação do consentimento, que é um grande problema no mercado. Para mim já era óbvio, acho que a gente já tinha até comentado sobre isso, uma conversa antes, né, Gabriel, que você não vai entregar valor, o cliente não vai renovar o consentimento. No máximo tinha muito curioso ali que compartilhava para ver se tinha algo, mas realmente não tinha nada ainda. Sim. Então eu acho que casos de uso mais específicos, como a da portabilidade, vão surgir com mais demanda nesse próximo ano. E cada vez mais, né? Entrando outros dados, entrando outras informações, eu acho que a gente vai conseguir habilitar, fazer com que o Open Finance cumpra com o objetivo principal dele de aumentar e estimular a inovação e principalmente a competitividade. Saindo muita infraestrutura, assim, estou bem animado com os próximos anos, né? Quando a gente começar a botar tudo para rodar, acho que vai ser legal. Cara, sim, a gente, como sistema financeiro, preparando o Brasil para 30, né? Em 2030 que seus filhos aí vão estar curtindo isso. Imagino que ano que vem a gente tenha mais novidade, né? Com certeza. Sai um pouco mais do teórico e começa o uso prático da tokenização, do CBDC. Eu acho que ano que vem a gente vai ter mais... Principalmente em tokenização. A gente ainda vê que está muito no abstrato, né? O que é, ainda muito na tecnologia, o que vai viabilizar e muito pouco caso de uso, como que isso vai impactar mesmo. A gente ainda está nivelando o conhecimento, né? Cara, sim, isso é um caminho sem volta, né? Então, assim, a gente falava pouco sobre isso. Quem de fato não está preparado hoje vai ter que se preparar. Infraestrutura é básica, né? A gente hoje tem parcerias que complementam nossos portfólios para, de fato, o cliente enxergar um total package e contratar início-fim todo o fluxo. A gente não tem muito detalhe ainda como é que vai funcionar futuras infraestruturas para atender novos produtos e regulamentos que a gente já está ouvindo aqui no evento em si. Eu não tenho dúvida que daqui a um ano, no evento do ano que vem, em 24, tudo que a gente está colocando vai ter mais solidez e a gente entender quem vai atender, de que forma, quais são os prazos, qual o formato do produto, etc, etc. Na tua linha de pergunta, tem a nossa casinha aí, Portfólio Payments. Então, assim, Payments é um processo que é constante e evolutivo. A gente já tem um roadmap bastante já robusto, esperado daqui para frente e já está em place. Quer dizer, hoje se uma instituição quer olhar para a Belvo no processo de account to account, via Open Finance para realizar pagamento, a gente consegue conversar e implementar o produto de solução como um todo. Mas não para por aí. Quer dizer, hoje, e daqui a, 3 meses, já vai ser um outro cenário. Já vai ter muito mais features adicionais no produto para que, de fato, deslanche cada vez mais para uma instituição, quando olha para payments, fala assim, legal, então eu consigo otimizar esse processo de payments mais com a Belvo. A gente está passando ainda, subindo a montanha, estava brincando agora com o pessoal, né? Porque a gente tem uma estrutura legal com o Pix, a gente tangibilizou na mão do cliente a questão do Pix para as transferências, veio com o Open Finance, que muitas vezes a solução não estão na mão do cliente, mas ele tem uma infraestrutura por trás que os bancos, as instituições, eles conseguem prover para o cliente. A gente vai passar para a questão do real digital que eu falei agora, que vai na mão do cliente não vai tangibilizar tanto, mas de infraestrutura, da parte atrás para os bancos, para todas as instituições conseguirem prover melhores produtos mais rápidos, com soluções mais inovadoras, mais fácil. Não tem como fazer isso se não tiver também a infraestrutura de tecnologia por trás. Então, essa evolução que a Febraban Tech traz, trazer os fornecedores aqui para a gente entender essa evolução de infraestrutura vai ser importante para ter essa base da montanha bem sólida para a gente conseguir escalar isso com mais tranquilidade. Para frente, olhando, eu já vejo a gente ano que vem falando de super apps, eu vejo nós falando de ecossistemas, integração de finance com non-finance,
a iniciação de pagamento vai ser um grande permeável para cada vez mais fazer um cross-industry e cada vez mais demonstrar transparência, benefício, facilidade e demonstrar para o cliente o que ele pode ter de melhor e usufruir melhor de Open Finance. Eu vejo a gente cada vez mais investindo em soluções para o cliente e menos explicando o que é Open Finance. E é muito positivo ver que no Lift, né, muitas iniciativas aí de diversas instituições, tanto de bancos, fintechs, todos querendo construir ali produtos e serviços para o cliente final utilizando essas novas tecnologias, né? A intenção do Lift é justamente esse, você colocar em prática, ver o que isso muda, né, no dia a dia dos clientes, validar a hipótese para aí vir uma regulação mais estruturada, com mais benefício para a população. E aí só decolar. Vi algumas propostas, inclusive, que estão 2 anos à frente, né? Ligando todas as pontas, mas já é legal para dar uma perspectiva, né, de futuro. Vou te falar algumas coisas e você me responde com uma palavra sobre elas. Open Finance. Futuro. Ah, e daí já já vou soltar, vai. Então vai lá. Open Finance. Cara, Open Finance... Não, tem que ser uma palavra. Deixa eu ver. Curtinho. Desafios. Plug. Agora. Muito trabalho. Open Finance. Competição. Muita coisa para evoluir. Realidade e futuro. Conexão. Open Finance é tudo. Boa. Dado. Empoderamento do cliente. Futuro. Consentimento. Necessário. Essencial. Crescendo. Consentimento, um nome difícil. Tem que mudar isso aí para autorização. Obrigatório. Consentimento, jornada. Consentimento é essencial. É o que é a base de tudo, né? Para que a gente possa consumir esses dados, poder fazer ofertas novas para os nossos clientes, tem que ter. A principal ferramenta para se fidelizar além do próprio cliente. Presente. Renovação. Iniciação de pagamento. Jornada. Muito cedo. Iniciador de pagamento é o que vai bombar, meu. Isso aí agora a gente já tem mais de 20 instituições e no futuro ele vai ser o iniciador de Pix automático, iniciador de pagamento com real digital, então... GRP. Precisa evoluir, é necessário. Direct. Problema. Precisa tirar. Iniciação de pagamento. Vital. VRP. Precisamos ter. Redirect. Precisamos evoluir. Iniciação de pagamento. Gestão de pagamentos é o pontapé do VRP, cara. Retorno rápido, é o que precisa ser feito agora, nesse momento. ITP. Tá para sair. Educação financeira. Necessidade. Mandatório. Próximo projeto que vai acontecer. Educação financeira é muito importante a gente trabalhar nele. Cara, então uma palavra, né? Importante pra caramba. Necessidade. Grande gap. Fundamental. Essencial. A educação financeira é extremamente importante para todos terem acesso. Essencial. O caminho que a gente precisa chegar para ofertar mais serviços e ter mais ofertas. Banco Central. Parceiro. Inovação. Muito bom. Muito bom. Banco Central inovador e que está fazendo o papel que as instituições deveriam estar tendo, as empresas de tecnologia, mas sem inovador ainda. Impulsionador. Viabilizador. Complexo. Inovador. O Banco Central está controlando, né? Está trazendo todo esse ecossistema para nós. Fantástico. A gente tem conversado com outras regiões sobre Open Finance e a gente viu que o fato do Banco Central ser super ativo na iniciativa do Open aqui no Brasil é o que faz a gente estar com a iniciativa madura. Lift Lab, Veritran apoiando, mentorando, sempre do lado deles. Boa. Tapete vermelho. Let's Open. Parceiraço. Valeu, velho. Parceria. Boa, velho. Valeu. Obrigado, Porra, nem velho. manda um epoque no meio, velho. Animal. Valeu, velho.
Obrigado. Valeu. Conteúdo com qualidade. Trazer informação aí pra galera. Valeu, cara. Obrigadão, Melfi. Tamo junto aí, velho. Hashtag é junto. É nóis. É nóis. First call in the morning. Valeu, cara. Obrigadão, velho. Sensacional, espetacular. Valeu, velho. Obrigado. Let's Open é o melhor canal sobre o assunto. Boa, velho. Valeu, cara. Obrigado, velho. Valeu, velho. Sensacional. Um dos principais meios do ecossistema Open Finance e, obviamente, o mais divertido, com certeza, e com uma credibilidade incrível. Você sabe que a gente adora vocês. Super obrigado. Valeu. Let's Open. Gosto, pero no mucho. Brincadeira. Valeu, velho. Obrigado. E esse foi o cenário do FebraBanTech 2023. O evento é maravilhoso. Foi muito legal para mim, para Let's Open. A gente fez muito contato, conheceu muita gente legal, gente que a gente só se fala pela internet, e apareceu muita oportunidade. Então, em breve vocês vão saber as novidades aí do que a gente está criando por aqui. E espero vocês em 2024 e quem sabe a gente não faz algo diferente, não prepara alguma coisa diferente da parte da Let's Open também. Aguardo vocês lá. Um abraço.